A volta da Guerra Fria. Há muito tempo as relações entre Rússia e Estados Unidos não são mais as mesmas. Os dois países não falam a mesma língua há um bom tempo. E digo isso não em relação à língua inglesa e à língua russa, mas sim nas relações internacionais envolvendo os dois países. Com interesses completamente opostos um do outro, os dois países ultimamente vêm fechando ainda mais as suas relações. Já há algum tempo eu venho mencionando em outros vídeos que os Estados Unidos vêm cercando a Rússia lentamente. Isso ocorre por implantações de battlegroups em países que faziam parte da antiga União Soviética, países que fazem fronteira com a Rússia. Esses battlegroups nada mais são do que grupos de batalhas. Eles estão situados na Lituânia, Estônia e Letônia. E obviamente os russos estão extremamente incomodados com isso, pois os americanos estão a um passo do seu território. Em contrapartida, os russos realizaram este ano o Zapad 2017, que foi o maior exercício militar russo já há um bom tempo. Ou melhor, como há muito tempo não se via. O Zapad foi realizado na fronteira russa justamente com esses países que eu acabei de mencionar, onde estão instalados os battlegroups. Esses países, que são defendidos pelos Estados Unidos, alegaram que os russos e os bielorrussos, que foram os dois países que realizaram o Zapad, simularam uma invasão no seu território, encarando o exercício russo como uma ameaça. Já os russos alegam que esses battlegroups sim representam uma ameaça ao seu território e à sua soberania. Mas você deve estar se perguntando, quando que Estados Unidos e a Rússia tiveram boas relações? Bem, para responder a essa pergunta, temos que voltar à Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, os dois países lutaram lado a lado contra os países que faziam parte do eixo, que eram Alemanha, Itália e Japão, além de alguns outros países. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ajudaram a então União Soviética com equipamentos militares e apoio logístico. Há quem diga que a participação russa na Segunda Guerra Mundial foi decisiva para a vitória dos aliados. Eu também partilho da mesma opinião, pois, por mais que os americanos ajudaram os soviéticos com equipamentos militares, se não houvesse determinação, garra e principalmente estratégia militar, mesmo com todo esse material, os russos não conseguiriam vencer a guerra. E, na minha opinião, o exército alemão só perdeu a guerra porque invadiu a Rússia na hora errada. Enquanto os russos lutavam contra a Alemanha de um lado e os americanos de outro, os dois países foram avançando pelo território alemão, chegando ao ponto das tropas soviéticas e americanas se encontrarem em Berlim. Nesse encontro ficou marcado pela história, pois soldados soviéticos e americanos comemoraram junto a vitória. Mas podemos dizer que a Guerra Fria começou antes mesmo da Segunda Guerra Mundial terminar. Mal terminou a guerra, a Alemanha foi dividida em dois blocos, um socialista e o outro capitalista. Começava então, de fato, aí a Guerra Fria. De lá para cá, houve uma tremenda corrida armamentista e espacial. Os dois países lutavam contra o outro na disputa pela hegemonia mundial. Essa disputa só terminou em 1991, com o fim da União Soviética. Mas antes da União Soviética terminar, teve um ponto-chave, um ponto onde o mundo quase chegou ao fim com a guerra entre as duas superpotências. Foi quando os soviéticos instalaram mísseis na ilha de Cuba, bem próximo ao território americano.
Mas, nos anos 90, com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, a Rússia se viu desordenada, desestruturada e deixando de ser uma superpotência. Após o colapso e o fim da União Soviética, a Rússia teve de recolher parte de equipamentos militares que estavam em outros países, principalmente as armas nucleares. Mesmo assim, outros países que faziam parte da União Soviética ficaram com boa parte dos equipamentos russos, ou melhor, os equipamentos soviéticos. Durante o governo de Boris Yeltsin, que foi o líder russo após a queda da União Soviética, Boris Yeltsin tentou uma aproximação com os americanos e vice-versa, os americanos que eram governados pelo ex-presidente Bill Clinton. Os dois países se aproximaram bastante. Tem até um vídeo de Boris Yeltsin e Bill Clinton dançando juntos. Na minha opinião, essa aproximação dos americanos com os russos nessa época de instabilidade russa só ocorreu porque os americanos viam que a Rússia estava enfraquecida e não seria mais uma ameaça aos seus interesses. Foram 10 anos praticamente de luta e reestruturação por parte da Rússia, mas tudo isso iria mudar quando um então desconhecido Vladimir Putin chegasse ao posto de primeiro-ministro, ainda no governo de Boris Yeltsin. A partir dali, Vladimir Putin começava a ganhar respeito. Após a renúncia do presidente Boris Yeltsin, quem assume o poder é justamente Vladimir Putin. Vladimir Putin então começa a resgatar o orgulho russo, que estava sendo deixado de lado por causa da grande crise que o país estava enfrentando. Além de resgatar o orgulho russo, Vladimir Putin começou a reestruturar o país e a economia russa voltou a crescer consideravelmente. Entre as medidas mais importantes que Vladimir Putin tomou foi reduzir o exército russo. Na visão de Putin, não adiantava a Rússia ter um exército gigantesco, mas não ter qualidade. Então, a tropa foi reduzida para dar prioridade à qualidade. Ao reduzir o efetivo, o exército russo passou a ter mais capital para investir em armamentos e tecnologia. Após quase uma década de reestruturação, a Rússia surgia de novo como uma grande potência militar. Na prática, a Rússia nunca deixou de ser uma potência militar por causa das suas armas nucleares, mas sim por causa do seu exército, que estava completamente fragilizado. Mas agora, com a subida e as estruturações feitas por Putin, a Rússia não contava somente com as armas nucleares, mas sim com um exército extremamente qualificado e tecnológico. Em 2008, a Geórgia, um país vizinho da Rússia, invadiu a Ossétia do Sul. A Ossétia do Sul é um país onde tem muitas pessoas e cidadãos russos. Nesse ponto, chegamos ao primeiro grande impasse envolvendo Estados Unidos e Rússia. A Geórgia alegou que invadiu a Ossétia porque esse país queria se desvincular do seu território. No final dos anos 90, com a queda da União Soviética, a Ossétia do Sul declarou sua independência. Pouco tempo depois, a Ossétia do Sul também declarou sua independência da Geórgia, que não aceitava essa autonomia da Ossétia do Sul. Houve 2 guerras nesse período e tropas de manutenção de paz foram instaladas na região. Em abril de 2008, um tenso clima na região se acentuou. A Geórgia argumentou que a Ossétia do Sul havia derrubado um avião tripulado em seu território. Várias acusações e provocações se seguiram de ambos os lados. A Rússia interveio e negou os acontecimentos, mas a instabilidade era latente.
A Guerra da Ossétia do Sul começou em agosto de 2008, como fruto do crescente clima de tensão na região. A Geórgia se empenhou em conquistar a soberania na região, sobretudo porque esta cresceu em importância estratégica na rota do transporte energético. Com a guerra em vigência, a Rússia passou a apoiar a Ossétia do Sul e os Estados Unidos apoiaram a Geórgia. Vejam como começou de novo a Guerra Fria. Embora os americanos negassem qualquer ligação com o conflito, a capital da Ossétia do Sul foi palco de vários tiroteios e bombardeios no mês de agosto de 2008. A Geórgia investiu numa ofensiva que representou uma declaração de guerra. A comunidade internacional se pronunciou para defender os seus interesses e os cidadãos russos que viviam na Ossétia do Sul. A Rússia interveio no conflito. E nessa intervenção, a Rússia bombardeou duramente a Geórgia e também expulsou os georgianos dos territórios conquistados da Ossétia do Sul. Essa guerra ocorreu em plenas Olimpíadas de 2008 em Pequim. Após a Rússia derrotar a Geórgia, que era um país apoiado pelos americanos, e defender a Ossétia do Sul, começava ali o agravamento das relações entre os dois países. Mas o pior ainda estava por vir. Em 2014, existia na Ucrânia um presidente que apoiava os russos. Seu nome era Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych assumiu o poder na Ucrânia em 2010. Foi reeleito em 2012 e permaneceu no poder até 2014, mais precisamente em fevereiro de 2014. Ele foi eleito prometendo uma aproximação com a União Europeia, mas no decorrer do seu mandato estreitou os seus laços com os russos. Isso desagradou a União Europeia e os americanos. Os americanos que começaram a inflamar um protesto contra o presidente Yanukovych. E em 2014 ele foi deposto após violentos protestos contra o seu governo. Aliás, os americanos são mestres em derrubar governos através de protestos. Os americanos sempre estão apoiando protestos que são contra governos que não são alinhados com seus interesses. E o governo da Ucrânia, em 2014, representava justamente isso. Com a derrubada de Viktor Yanukovych, que se aproximava cada vez mais dos russos, foi instalada na Ucrânia um governo pró-Ocidente, pró-americano e pró-União Europeia. Isso, obviamente, enfureceu demais os russos, com o presidente Viktor Yanukovych tendo que fugir para a Rússia e viver lá até hoje. Mas a resposta russa ainda viria em 2014. Com uma espetacular invasão e sem dar um único tiro, em 72 horas os russos dominaram a Crimeia. Crimeia que fazia parte do território ucraniano. A Rússia tomou a Crimeia sem dar um único tiro, mostrando ao mundo a sua capacidade militar, tanto em termos de logística como de preparação das suas tropas. Essa invasão da Rússia tomando a Crimeia irritou demais os americanos, que a partir de então começaram a trabalhar por sanções contra Moscou. Enquanto isso, na Ucrânia ocorria e ocorre até hoje uma guerra civil. Separatistas pró-russos e tropas do governo se degladiam até hoje. Mas o que já era ruim ficou ainda pior com a Guerra da Síria. Guerra da Síria que teve bombardeios americanos de 2014 a 2015, supostamente contra o Estado Islâmico, mas esses não diminuíram em números, muito pelo contrário, só aumentaram, colocando em xeque as verdadeiras intenções dos americanos na Síria. No final de 2015, os russos resolveram bombardear o Estado Islâmico. E em menos de um ano, reduziu drasticamente as forças dos terroristas, colocando em xeque
as verdadeiras intenções americanas. Então, os americanos começaram a apoiar uma suposta oposição moderada, que de moderada não tem nada. São extremamente armados e perigosos, para lutar contra o governo de Bashar al-Assad, que é um governo alinhado com Moscou. A Rússia, por defender seus interesses, enviaram tropas para a Síria. De um lado ficou a Rússia bombardeando o Estado Islâmico e essas forças moderadas apoiadas pelos americanos, e de outro ficou os americanos bombardeando supostamente o Estado Islâmico e também as tropas de Bashar al-Assad. E agora, mais recentemente, mais um capítulo dessa nova Guerra Fria. A Rússia cogita instalar novamente base militar, uma em Cuba e outra no Vietnã. Visto que os americanos estão cada vez mais próximos do seu território, a Rússia se movimenta nesse sentido, de fazer pressão também sobre o território americano. Vamos esperar para ver quais serão as próximas jogadas. Vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like e inscrevam-se também no nosso canal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.